Antes mesmo de abrirmos nossos lábios para orar, respire fundo. Feche os olhos por um instante. Vamos juntos mergulhar na verdade viva da palavra de Deus. Porque a oração não começa com palavras, ela começa com percepção. A percepção de que Deus está aqui, agora. E que o nosso pensamento tem um papel muito maior do que imaginamos. Provérbios nos ensina: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Essa passagem revela algo profundo. O nosso pensamento define a nossa identidade, molda a nossa fé e influencia diretamente como vemos a Deus, os outros e a nós mesmos. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas pare agora e reflita. O que você tem permitido morar em sua mente? Qual é a conversa silenciosa que ocupa seus pensamentos quando ninguém está por perto? Será que sua mente tem alimentado sua fé ou sua ansiedade? Suas decisões estão nascendo da verdade ou do medo? O campo de batalha mais intenso da sua vida não está lá fora, está dentro. E talvez o maior inimigo que você enfrenta não seja uma situação, uma crise ou uma perda, mas o caos silencioso dos seus pensamentos. Pensamentos que gritam: você nunca será suficiente, você está sozinho, Deus não vai te ouvir. Mas essa não é a voz de Deus. Essa é a voz da dúvida tentando se parecer com verdade. E hoje, pela graça de Deus, nós vamos silenciar essa mentira. Se você deseja que sua mente seja curada por Deus, escreva nos comentários: Senhor, renova meus pensamentos com a tua verdade. Desde o momento em que você abre os olhos pela manhã, seus pensamentos já estão trabalhando. Talvez você acorde pensando nas tarefas do dia, em uma mensagem que mexeu com seu coração, em uma discussão não resolvida, ou até mesmo no medo do amanhã. E mesmo nos momentos mais simples, enquanto você prepara o café, escova os dentes ou percorre o feed do celular, sua mente continua operando em segundo plano, construindo uma realidade interna que pode te levantar ou te destruir. A verdade é que fomos criados assim, com mentes ativas, sempre em movimento. Mas a grande questão não é se estamos pensando, é o que estamos pensando. Porque seus pensamentos são sementes, eles criam raízes. Se forem pensamentos de paz, fé e confiança, florescem em coragem, amor e esperança. Mas se forem pensamentos de medo, de culpa ou de rejeição, criam espinhos que sufocam a alegria e destroem a paz. Muitos de nós estamos vivendo batalhas silenciosas. Lutas que não têm nada a ver com o que está acontecendo fora, mas tudo a ver com o que se passa dentro de nós. A guerra real não é a dívida, o problema no casamento ou o diagnóstico no papel. A guerra real é o que sua mente diz quando tudo isso acontece. Você não vai aguentar. Não tem mais saída. Deus não liga para você. Mas deixa eu te lembrar de algo. Só porque você pensou, não significa que é verdade. Nem tudo que passa pela sua mente vem de Deus. E nem tudo que soa familiar é real. Se você já se sentiu cansado por causa das suas próprias ideias, comente: Deus, me ajuda a vencer a guerra dentro de mim. Talvez você esteja tão acostumado com certos pensamentos que nem percebe mais o quanto eles te enfraquecem. Eles viraram parte da sua rotina mental, como vozes repetidas dizendo que você não é amado, que não tem valor, que nunca vai conseguir vencer. Esses pensamentos se instalaram tão fundo que já parecem verdade absoluta. Mas escute com atenção. Deus nunca quis que você fosse prisioneiro da sua mente. Ele não te criou para viver encurralado por mentiras internas, mas sim para caminhar em liberdade, com a mente renovada, os pensamentos alinhados com a verdade dele e o coração em paz. Colossenses diz: mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Essa palavra manter significa decidir. Significa que você tem o poder pelo Espírito Santo de escolher aonde sua mente vai. É como ajustar uma lente. Você pode focar no problema ou focar na promessa. Você pode deixar sua mente ser invadida por pensamentos de derrota ou protegê-la com a verdade que Deus declara sobre você. E não é possível impedir que pensamentos ruins batam a porta,
mas você pode decidir se vai abrir ou não. Você pode olhar para eles e dizer: você não tem espaço aqui. Porque a verdade é que seus pensamentos não mandam em você. Quem manda é o Espírito de Deus que vive dentro de você. Se você quer que o Espírito Santo guie seus pensamentos a partir de hoje, escreva: Senhor, ensina minha mente a obedecer à tua voz. Agora reflita comigo. No que você tem pensado constantemente? Quais são os pensamentos que, mesmo silenciosos, estão moldando sua visão de vida, sua fé, sua esperança? Será que sua mente tem sido território fértil para a palavra de Deus ou um campo de batalhas onde o medo, a dúvida e a insegurança têm vencido? A vida de pensamento é mais do que um processo mental. É uma batalha espiritual. Em Coríntios, a Bíblia é clara ao dizer que as armas com as quais lutamos não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E o que são essas fortalezas? São ideias falsas, crenças mentirosas, padrões mentais distorcidos que você vem alimentando há anos. Ninguém te ama. Você não presta. Você sempre será rejeitado. Essas são fortalezas. Mas Deus nos deu armas para derrubá-las: a sua palavra, a oração, o Espírito Santo. E com essas armas, você pode capturar cada pensamento mentiroso, amarrá-lo e fazer com que ele obedeça a verdade de Cristo. Isso significa que você pode, sim, mudar sua maneira de pensar. Você pode reprogramar sua mente para crer no que Deus diz e não no que o medo grita. A guerra está acontecendo, mas você não está sozinho nela. O céu luta com você. E a vitória já foi decretada. Se você deseja derrubar toda a fortaleza mental que te impede de viver em paz, escreva: Eu tomo posse da mente de Cristo. Quando o inimigo vier sussurrar que você é inútil, a palavra de Deus vai declarar com autoridade: você foi feito de forma maravilhosa. Quando a ansiedade vier te afogar com pensamentos como "isso nunca vai melhorar", Deus te lembra: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Quando a culpa te prender no passado e disser "você nunca será livre disso", Jesus te responde: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você percebe o que está acontecendo aqui? O único jeito de vencer os pensamentos destrutivos é contra-atacando com a verdade da palavra de Deus. Você não pode apenas desejar pensar diferente. Você precisa alimentar a sua mente com o que vem do alto. É como se cada mentira fosse uma seta lançada e cada versículo da Bíblia um escudo flamejante. Mas esse processo exige intencionalidade. Você precisa identificar os pensamentos errados, confrontá-los com a verdade e rejeitá-los. Não aceite viver preso a padrões mentais que contradizem a promessa. Não se conforme com uma mente atormentada, cativa, exausta, porque Deus quer mais para você. Ele quer que a sua mente seja um lugar de paz, um território livre, um santuário onde a presença dele reina. Você pode não controlar tudo o que pensa, mas pode decidir o que vai deixar permanecer. Se você está decidido a encher sua mente com a verdade de Deus, escreva: eu rejeito a mentira e escolho a verdade. Deus deseja transformar completamente a forma como você pensa. Ele quer que a sua mente seja um ambiente saudável, um lugar onde pensamentos de esperança, fé e propósito fluam com liberdade. Não pensamentos impulsivos, contaminados pela dor, pela dúvida, pela vergonha, mas pensamentos que carregam identidade, promessas e o amor incondicional do Pai. É por isso que Romanos nos exorta: não se conformem com os padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Renovar a mente é um processo diário, quase como escovar os dentes. Você precisa fazer todos os dias. Significa substituir pensamentos velhos por verdades eternas. Trocar a ansiedade pela confiança. Substituir a comparação pela gratidão. Abandonar os pensamentos de derrota e vestir a armadura da fé. Mas como começar isso na prática? Perguntando a si mesmo a cada manhã: o que Deus diz sobre mim hoje?
E quando surgir aquele pensamento negativo, silencioso, que tenta se disfarçar de normalidade, pergunte: isso parece algo que o meu bom pastor diria? Porque a voz de Jesus jamais vai gerar pânico. Ela traz paz. Ela não acusa, ela acolhe. Ela não confunde, ela guia. Sua mente pode ser o jardim onde Deus planta sonhos, visões e direção. Mas para isso, você precisa arrancar as ervas daninhas da mentira, todos os dias, uma a uma. Se você deseja renovar sua mente com a verdade do céu, comente: Jesus, planta em mim pensamentos que te glorificam. Sua mente pode ser mais do que um espaço de pensamentos aleatórios. Ela pode se tornar um altar de adoração silenciosa, um lugar onde a presença de Deus habita e governa. Mas isso só acontece quando você convida o Espírito Santo para fazer morada aí dentro. E ele vem, não com barulho, mas com paz. Ele reorganiza tudo que estava fora do lugar, expulsa os pensamentos sombrios, silencia o barulho da vergonha e preenche cada canto com amor. Mas para isso é preciso vigilância. Não podemos deixar nossa mente vagar por qualquer lugar. Muitos estão aprisionados porque permitiram que pensamentos mentirosos se acomodassem como se fossem hóspedes bem-vindos. Pensamentos como: você nunca vai mudar, ninguém liga para você, Deus está distante. Mas a verdade é que você é amado, desejado e constantemente perseguido pelo olhar do Pai. O Espírito Santo quer ensinar você a perceber esses pensamentos antes que criem raízes. Ele quer te mostrar quando você está construindo com medo ao invés de fé, quando você está reagindo com vergonha ao invés de graça, quando você está tentando controlar tudo sozinho ao invés de descansar nas promessas dele. E quanto mais você estiver consciente disso, mais rápido será para você escolher a verdade. A presença de Deus quer habitar na sua mente como um hóspede permanente, não como uma visita de domingo. Se você quer que sua mente se torne morada constante do Espírito Santo, escreva: Santo Espírito, habita nos meus pensamentos. Imagine como seria acordar todos os dias com a mente leve, livre, ancorada em paz. Não uma paz momentânea, mas aquela que permanece mesmo quando tudo à sua volta está em tempestade. É exatamente isso que Deus deseja para você. Filipenses promete: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é produzida por ausência de problemas, mas pela presença de Deus na mente. E é por isso que precisamos aprender a proteger nossos pensamentos, assim como Provérbios nos ensina a guardar o coração. Protegê-los contra comparações tóxicas, contra os "e se" que nos paralisam, contra lembranças que drenam nossa fé. Isso não quer dizer fingir que está tudo bem, mas sim escolher acreditar que, mesmo no caos, Deus ainda está no controle. Não deixe pensamentos venenosos viverem de aluguel na sua mente. Não dê espaço para suposições, medos exagerados ou lembranças que te arrastam para trás. Se algo não se alinha à palavra de Deus, então não deve ficar. Simples assim. Comece filtrando cada pensamento como quem peneira ouro. Isso é verdade? Isso me aproxima de Deus? Isso me fortalece ou me enfraquece? Se a resposta for negativa, descarte. A mente transformada começa quando você se torna zeloso com aquilo que permite permanecer nela. Se você deseja blindar seus pensamentos com a paz que vem do alto, comente: Senhor, guarda minha mente com tua paz sobrenatural. Existem pensamentos que parecem inofensivos, mas são como goteiras silenciosas que, com o tempo, enfraquecem toda a estrutura da sua fé. São ideias pequenas, como Deus não vai se importar com isso, não é tão grave assim pensar desse jeito, ou eu mereço sentir isso porque já sofri demais. Essas frases podem parecer passageiras, mas quando aceitas, se tornam fortalezas mentais difíceis de derrubar. É por isso que a Bíblia diz: tomamos cativo todo pensamento para fazê-lo obedecer a Cristo. Essa atitude exige vigilância espiritual. Você precisa estar atento, pronto para interromper qualquer linha de pensamento que esteja tentando te arrastar para longe da verdade.
E essa vigilância começa no silêncio, no secreto, no momento em que ninguém vê, mas Deus observa. Quando você escolhe perdoar em vez de alimentar a mágoa. Quando decide confiar mesmo sem entender. Quando prefere silenciar sua própria voz para ouvir o sussurro do Espírito Santo. Cada escolha dessas transforma sua mente. Deus quer que você seja inteiro, por fora e por dentro. Que o que você diz com os lados esteja alinhado com o que você pensa em silêncio. Que suas reações mostrem o quanto sua mente está rendida a Cristo. E que o lugar mais puro do seu ser, seus pensamentos, se tornem um espelho da presença de Deus. Se você deseja ter pensamentos puros, curados e cheios da luz de Cristo, comente: transforma minha mente, Senhor, até que ela reflita a tua glória. Chegamos ao fim desta oração poderosa e transformação da mente. Se você sentiu seu coração tocado, não esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos que renovam sua fé e fortalecem sua alma. Deixe seu like para mostrar que quer mais mensagens que mudam vidas e ative o sininho das notificações para nunca perder um momento de paz e inspiração. Sua jornada espiritual merece cuidado e companhia constante. Vamos seguir juntos!